Não existe obra missionária sem lágrimas nos olhos. Assista comigo esse testemunho tremendo, irmãos. Eu fico sempre chorando porque não existe obra missionária sem lágrimas nos olhos. Não existe obra missionária sem fogo na alma. Não, vou falar de novo. Não existe obra missionária. Obra missionária sem a presença do Espírito Santo é turismo. Evangelismo sem a presença do Espírito Santo é passeio. Aqui é lágrimas nos olhos. Pergunta esse homem aqui, o pastor Silas, se alguém já não disse para ele: pastor Silas, obra missionária em Cuba não é perigoso? Muitas vezes. Já me perguntaram: obra missionária em Cuba não é perigoso, pastor Jander? Aí eu gosto da resposta do irmão André, que é o fundador da missão Portas Abertas. Perguntaram para ele: irmão André, não é perigoso fazer a obra missionária na Rússia, na antiga União Soviética? Porque o irmão André tinha aquele fusquinha, né? Ele é chamado contrabandista de Deus. Então ele levava o fusquinha cheia de bíblias, aleluia, e escondido, e uma vez na divisa da entrada da antiga União Soviética, a polícia da KGB abriu o capô para ver se era Bíblia e não viu bíblias. O Espírito Santo confundiu os olhos deles. E o irmão André levava a Bíblia para lá. E de repente, pastor Silas, alguém perguntou para o irmão André: irmão André, não é perigoso fazer a obra missionária na Rússia, na União Soviética? Ele disse: perigoso é. Só não é mais perigoso do que desobedecer à voz de Deus. Obrigado. Perigoso é, mas só não é mais perigoso do que desobedecer à voz de Deus. Se Deus está te chamando para uma obra além fronteiras, tu não vai poder desobedecer, porque a chamada está acima das dificuldades. Eu vou repetir: a chamada está acima das dificuldades. Ouça o que Deus nos fala esta manhã. Ouça o que Deus nos fala esta manhã. É, pastor, mas nós vivemos numa época de crise, está muito difícil. Nunca foi fácil realizar a obra de Deus. Eu vou repetir: nunca foi fácil ser crente, nunca foi fácil realizar a obra de Deus. Mas não houve nenhuma dificuldade que segurou a igreja de crescer. Alguém pode... Olha aqui para mim. Eu peguei um voo de Ipatinga para Congonhas, naquele avião até que caiu o avião lá da Voepaz. Voei 2 horas, pastor Adriano. Pousei em Guarulhos, em Congonhas. E quando a gente chega em Congonhas, você sabe que esses aviões menores, eles não param lá no Finger, que é aquele lugar que você desce. Esse avião, ele para lá na ponta e você pega um ônibus e vai, não é? Não é assim? Não é assim? Aí eu desci do ônibus, pegando na mão da Eunice, que ama vocês. Entrei no ônibus, assentei a Eunice assim, que são poucas cadeiras. Olhei para o motorista, fortinho, alto, moreno. Nunca vi esse motorista. Apontei o dedo para ele e falei assim: como Jesus é bom, né, meu irmão? Eu nunca vi ele. Mas quando eu falei com ele, pastor Gilmar, como Jesus é bom, o motorista olhou para mim e falou assim: maravilhoso. E falou assim: o melhor é servir a ele e ser fiel. Aí eu olhei para a Eunice assim e falei: tem crente aqui no pedaço. Aí o ônibus foi enchendo. Os irmãos que sempre viajam de avião, sabem, o povo que anda de avião, eles é tudo chique, né? Aqueles homens assim, tudo de paletó, tudo. E não conversa também não. Você anda o dia inteirinho do lado de uma pessoa e fica ladinho. As mulheres tudo entrando no avião, tudo de chapinha, aquelas mulheres bonitas assim, de chapinha, com aquelas bolsas Dolce & Gabbana, né? Moça é do Paraguai, mas é bonito, não tem problema não. Não é verdade? Aquelas bolsas tudo bonitas assim, todo mundo lá em pé, e eu tô lá perto do motorista. Aí o motorista falou comigo assim: o senhor é pastor? Eu falei: sou. Aí ele falou: qual cidade? Eu falei: não, em Minas Gerais. Aí fiquei lá perto dele. Aí o ônibus encheu. Quando encheu, eu apertadinho, fechou as portas assim e saiu andando. Quando o ônibus andou uns 50 ou 70 metros, ao motorista, te parabachúrica, começou a falar língua. O motorista do ônibus do Congonhas. Quando o motorista começou a falar a língua, eu olhei para o Eunice, dei uma piscadinha assim, e falou: opa, isso aqui é só nós que entendemos esse trem aqui. Eu sei que é olho, mas eu vou falar zóio. Irmão, o povo dentro do avião estava com o zóio desse tamanho assim, ó. E o motorista, labachurica, labachai. E eu lá perto dele, arrepiadinho, comecei a chorar também. Daí a pouco o abençoado tira a mão do volante, uma mão, e aponta o dedo na minha cara e fala: meu servo, eu tenho te usado na palavra. Nunca me viu. Eu tenho te usado na palavra. Mas tem um detalhe: a partir de hoje, quando tu pregares, eu vou curar também.
Irmãos, vai pegando aí. Daí para frente Deus usou esse homem para falar coisas comigo, pastor Giovanni, que só eu e Deus sabia. Porque Deus tem a pessoa certa. Eu estou sentindo muita graça aqui, no lugar certo e no tempo certo. Aqui não adianta carta anônima, aqui não adianta abaixo assinado, aqui adianta ir onde Deus está nos estabelecendo. Vou repetir, aqui não adianta manobra, aqui é a presença do Espírito Santo que leva. Não transfira a sua responsabilidade, seja a voz de Deus onde Ele está te estabelecendo. E esse foi mais um testemunho, pastor Jader Magalhães. Amém, irmãos? Testemunho maravilhoso. E aqui eu admiro muito, irmãos, o trabalho missionário, sabe? Eu vejo um trabalho assim de pessoas muito corajosas, pessoas que deixam suas famílias, ou pessoas que levam suas famílias para outros países para viver num estado assim muito difícil de se viver, né? Mas fazem com amor, com carinho, com dedicação. E isso é muito lindo. Quando a gente faz a obra do Senhor, não importa aonde o Senhor nos leve, aonde o Senhor nos coloque, mas a gente faça com excelência, com amor. E eu acho muito lindo isso, e o trabalho missionário é um grande exemplo disso. Porque aquele que não tem como você fazer o trabalho missionário de qualquer maneira, não existe, né? Porque você vai aonde Deus manda, você tem que fazer aquilo que o Senhor te direciona a fazer, e pode ser em situações totalmente adversas, ao contrárias, situações difíceis, mas que você é conduzido por Deus. É assim como aquela jovem que foi levada cativa, né, na casa de Naamã. A palavra diz que ela foi levada cativa, que ela não queria estar ali, mas a palavra diz que ela viu, estava ali dentro da casa de Naamã e viu que Naamã estava leproso. E ali ela deu como se fosse uma direção, ela entregou uma palavra para ele, dizendo que existia um profeta lá em Israel que poderia ajudar, lá em Jerusalém. E olha que coisa linda, né? Ela estava num lugar que ela não queria estar, raptada, trabalhando, não estava recebendo, né? Não estava ali porque queria, não estava recebendo para estar ali, mas o Senhor colocou ela ali. E ela fez aquilo que todos nós temos que fazer. E mesmo em situações adversas, temos que continuar anunciando a palavra de Deus. E dizendo que ainda existe profeta nessa terra. E dizendo que Jesus cura, salva, liberta. E o nome do Senhor tem que ser glorificado por isso. Por esses homens e por essas mulheres de Deus que são direcionadas pelo Senhor, direcionadas pelo Espírito Santo, e o Senhor leva e fazem esse trabalho maravilhoso. Então, assim, é motivo da gente agradecer, né, a oportunidade de poder assistir um testemunho desse. Eu assisti também a mensagem poderosa. Se você sentir vontade no seu coração, assista. Tá ali no canal dos Gideões Missionários do Último Tempo, né? O congresso acabou de começar, são uma semana de congresso. Então, se você tem o desejo, a vontade de ver as ministrações, o culto, vão lá no canal deles e vai ser uma bênção você acompanhar. No momento que você não estiver fazendo nada, se você estiver no celular, né? Vai lá, coloca lá, assiste um pouco, quando você estiver ali arrumando a sua casa, lavando uma louça, e você vai estar ali ouvindo a palavra do Senhor. Então, que Deus abençoe sua vida poderosamente, fica na paz e até o próximo vídeo.